Mas quantas vezes nós damos lugar ao diabo porque a gente não considera que esses pecados aborrecem a Deus. A graça e a paz, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Tenho certeza que sim. Vocês estão sendo passados a limpo? Glória a Deus. É isso que o Senhor faz conosco, né? Faz nova todas as coisas, e caminhar com o Senhor é de fé em fé, de glória em glória, até ser dia perfeito. Então, até aquele grande dia que nós estaremos diante dele, o virmos face a face, finalmente sermos como ele é, nós vamos caminhando na direção dele. Amém? Que bom que a hora está adiantada, mas você veio disposto a se assentar aos pés do Mestre. Então, vamos juntos. Eu queria deixar no coração de vocês uma palavra sobre as portas que precisamos fechar. Eu tenho certeza que o Senhor tem falado poderosamente. Eu estava lá no gabinete ouvindo a doutora Tânia Tereza. Que palavra assertiva, que despertamento para nós, para nos tirar da acomodação e entender de fato que estar em Cristo, ser nova criatura, é uma jornada de aperfeiçoamento, de santificação, e que a gente não pode ficar estacionado, né? E para isso a gente precisa de fechar algumas portas. O Senhor preparou o banquete, pôs a mesa e nos convidou. Mas nós precisamos de aceitar o convite, caminhar até a mesa, nos assentar com Ele. E muitas vezes a gente deixa as portas que a gente deveria fechar abertas. Lá em Efésios no capítulo 4, no verso 27. Não deis lugar ao diabo. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, ele está falando no imperativo, ele não está sugerindo, ele está falando no imperativo. Da mesma forma que quando ele está falando aos Efésios no capítulo 5, ele fala, enchei-vos do Espírito. Aqui ele está falando, não deis lugar ao diabo. Essa é uma menção direta para nós que cremos, para a igreja em Éfeso, há centenas de anos, e para nós agora, no século 21. E a palavra lugar no original grego é topos, que também pode ser traduzida como espaço, território e oportunidade. Então, não dê espaço para o diabo. Não dê território para o diabo. Não dê oportunidade para o diabo. E como isso acontece, Helena? Com portas que ficam abertas. Há um tempo atrás, nos Estados Unidos, pegaram um serial killer. Ele matou em série várias pessoas nas suas próprias casas. E perguntaram para ele qual que foi a motivação do crime. Por que você decidiu? Foi aleatório, porque normalmente o serial killer ele tem um padrão. E esse padrão é que ele matava da mesma maneira as pessoas dentro das suas casas. E aí perguntaram para ele, e ele falou, a porta estava destrancada, eu entrei. Em algumas cidades nos Estados Unidos é muito comum as pessoas não trancarem a porta. Hoje as coisas já têm mudado um pouco por lá. Mas há alguns anos atrás, elas saíam de casa com a tranquilidade que ninguém ia mexer nas coisas delas. Então só fechava a porta, não trancava a porta, como nós temos esse hábito aqui no Brasil. E aquele serial killer falou, eu achei a porta aberta. E muitas vezes Satanás faz a mesma coisa com a gente. Eu achei a porta aberta. Então vamos entender quais são essas portas. A primeira delas que eu queria compartilhar com vocês é portas abertas pelo pecado não confessado. É tão interessante quando Deus vai fazendo as coisas, né? Eu estava ouvindo a pastora Tânia Tereza e pensando, aí, Senhor, olha o que o Senhor está falando. Em verdade te digo. A primeira porta que precisa ser fechada é o pecado não confessado. 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando nós pecamos e não confessamos ou justificamos o nosso pecado, nós estamos deixando uma porta aberta para a atuação maligna.
O pecado não confessado cria legalidade para a atuação do mal. Talvez a gente normalmente quando a gente pensa em pecado não confessado, a gente imediatamente se liga naquelas coisas que são grosseiras, evidentes. Então a gente fala, não, eu não adulterei, não matei, não roubei. E a gente pensa que é só isso que aborrece a Deus. Vai lá nas obras das trevas, nas obras da carne, e você vai ver coisas ali que a gente pensa que está tudo bem. E lá está claro, os que praticam tais coisas não entrarão no reino de Deus. E ali está coisas simples como glutonaria, invejas, facções, dissensões. E a gente não reconhece isso como pecado. A gente passa pano para esse tipo de pecado, principalmente porque ele não aparece fisicamente. Não é um pecado que está exposto. As pessoas não podem olhar para você e ver esse pecado. Ninguém olha para você e vê. Fulano está lidando com inveja. A não ser que já esteja tão crônico, né, gente? Já esteja tão crônico que... Alguns comentários que as pessoas fazem revelam o seu coração. Mas normalmente, a inveja, a glutonaria, a bebedice... Gente, tem gente que é crente. Crente até o diabo é, né, gente? É o que as escrituras dizem. Até os demônios creem e tremem. Mas tem crente que entorna todas. Ah, Helena, o que tem? Eu estou bebendo na minha casa. Não estou importunando ninguém. Mas você precisa dessa taça de vinho para se manter alegre, né? Você precisa dessa cervejinha para ficar, leve. Para abafar um pouco a angústia do coração. Então eu quero te dizer, isso é idolatria. Está tomando o lugar de Deus. Quem é alívio na nossa vida é o Senhor. E muitas vezes a gente banaliza essas coisas. Gente, eu não sei se eu tenho problema com alcoolismo. Tem pessoa que vai beber, não vai tirar ela do foco dela, não vai tirar ela do centro dela, ela não vai atrás da bebida como um remédio para sua angústia, ela toma uma taça de vinho e é a mesma coisa de tomar uma taça de água. Agora tem gente que basta uma taça para ficar totalmente dependente. Meus irmãos, nenhum vício é abrigo para a gente. Nem vício na bebida, nem vício na comida, nem vício da internet, nem vício em jogatina, jogo do tigrinho. Gente, a nossa esperança é o Senhor. E tudo que você tentar colocar no lugar do Senhor é idolatria. E o Senhor abomina a idolatria. Mas quantas vezes nós damos lugar ao diabo porque a gente não considera que esses pecados aborrecem a Deus. A inveja, estou sentindo aqui dentro de mim. A mentira, é só uma mentirinha. É para ficar confortável. É para eu não perder o emprego. É para eu não ser chamada de santarrona. E aí a gente começa a literalmente sentar na mesa de Satanás e negociar com ele. Feche a porta. Confesse os pecados que às vezes já se tornaram tão habituais na sua vida que você nem enxerga mais como pecado. Algumas pessoas, quando são confrontadas, falam assim: Deus entende. O diabo também. Ele entende e acolhe. Deus abomina o pecado. E a palavra dele é clara. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então confesse o seu pecado. Nosso pecado precisa ser confessado. A gente precisa de rasgar o nosso coração diante de Deus. Lá em 1 João 1, de 7 a 9, diz assim: mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que a luz do Senhor ilumine o seu coração, os quartos escuros, onde muitas vezes vocês têm escondido coisas. E isso tem sido legalidade, território, oportunidade
para o diabo entrar. Feche as portas. A próxima porta é a raiva mal resolvida. Ixi. Efésios 4, 26 e 27. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Olha o que as escrituras estão dizendo, meus irmãos. Eu não sei vocês não, gente, mas eu posso dizer por mim que ultimamente eu estou tendo que lidar muito com a minha ira. Muito mesmo. Quando a gente lê os jornais, quando a gente fica um pouquinho na internet, quando a gente vê as notícias, quando a gente vê a justiça virando injustiça, quando a gente vê o certo sendo chamado de errado e o errado sendo chamado de certo, o sangue talha. Mas a palavra de Deus diz que a minha ira não produz a justiça de Deus. Então, se eu permito que Satanás coloque o meu sangue justiceiro para funcionar, eu estou tendo a pretensão de falar que Deus não sabe o que ele está permitindo. Deus, você não sabe o que o Senhor está fazendo, não? O Senhor não sabe o que o Senhor está permitindo, não? Gente, se nós estamos passando por aquilo que estamos passando, nós precisamos passar. A igreja do Senhor precisa se arrepender dos seus pecados. A igreja do Senhor tem negociado com Satanás em muitas instâncias. E eu estou dizendo, não é só no Brasil, não, no mundo. Agora, no que nos toca aqui, no Brasil, nós como igreja brasileira, nós precisamos de dobrar o nosso joelho e gemer diante de Deus e falar: Senhor, a culpa é nossa. Nós temos negociado a nossa fé. Nós temos nos assentado nas mesas dos príncipes e líderes governamentais, querendo benefício próprio. Senhor, nós temos negligenciado a viúva, o órfão e o estrangeiro. Senhor, nós temos alimentado a desigualdade dentro da igreja. Senhor, nós temos mentido, nós temos cobiçado, nós temos adulterado. Quantos altares manchados com adultério. Oh Deus, tenha misericórdia do Brasil. Que a nossa ira vire clamor. Que a nossa ira vire ira contra o pecado. O nosso pecado. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, eu perdoarei o seu pecado e eu sararei a sua terra. Mas para isso, nós precisamos de confiar. Se a raiva é mal resolvida, isso vai acabar refletindo. Gente, se a gente está mal com o nosso irmão ou com o nosso semelhante, presta atenção no que eu vou te dizer. Se você tem dificuldade com o seu semelhante, isso pode ser um sintoma da sua dificuldade com Deus. Caim não podia matar Deus. Quem rejeitou a oferta de Caim foi Deus, não foi Abel. Mas quem que ele matou? A gente não pode matar Deus. A gente não pode ensinar para Deus. Então, quando a coisa fica ruim, a gente fica com raiva porque Deus não está fazendo nada. Nada do jeito que a gente quer, né? Nada do jeito que a gente gosta. E Deus não falou que vai fazer o que a gente quer, o que a gente gosta. É a nossa vontade que se submete a Ele. Nós nos moldamos a Ele, não o contrário. E aí quando Deus começa a mexer as peças de xadrez e nos tirar do lugar de conforto e nos conduzindo para o lugar do arrependimento, da mudança de direção, aí a gente briga com todo mundo. Sai da igreja. Culpa o pastor, culpa o irmão. Meus irmãos, resolvam. Resolvam. Deus fala claramente para Caim: eis que o pecado jaz à porta e cabe a você dominá-lo. O Senhor deu a dica para Caim. Eu fico imaginando se naquela hora que Deus chama Caim para uma conversa: Caim, por que se descaiu o seu semblante? Se ele tivesse ali falado com Deus: ô Senhor, eu estou triste, eu estou chateado, eu estou até bravo, porque eu dei minha oferta para o Senhor e o Senhor me rejeitou e me rejeitou a minha oferta, mas o Senhor aceitou a oferta de Abel. Eu fico curiosa para saber qual seria o próximo passo, o que o Senhor ia falar. Ô Caim,
Porque Abel me deu das suas primícias, você me deu do que sobrou. Abel revelou aquilo que ele estava, o que eu significo para ele, e você não. Reveja o seu coração, Caim. E muitas vezes, gente, é isso que a gente faz. A gente não resolve as nossas questões. Eu não fiz nada contra ele. Se quiser, é ele que vem pedir perdão. Resolva essa raiva diante de Deus. Senhor, olha, eu estou ofendida, eu estou ferida, eu estou sangrando, e eu preciso que o Senhor coloque um bálsamo aqui nessa ferida, que o Senhor feche essa ferida, porque eu preciso resolver essa questão. Gente, a gente pode dizer tudo o que a gente quiser para o nosso irmão, desde que a gente fale da mesma maneira que a gente gostaria de ouvir. Coloca maciez nessa voz. Coloca a verdade. Abre o seu coração e fala, olha, eu me senti ofendido. Eu me senti ferido. E eu me irei contra você. Mas vamos resolver aqui, mano? Eu não posso ficar irado com você, porque se eu fico irada com você, eu abro portas na minha vida que eu preciso fechar. A próxima porta que nós precisamos fechar é a cobiça e o desejo desenfreado. O desgoverno na maneira como a gente lida com as nossas questões. Lá em Tiago 1:13-15 diz assim: quando vocês forem tentados, não digam, essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. A gente vive pôr a culpa no diabo. Mas o diabo usa o material que a gente dá para ele. O homem é tentado segundo a cobiça do próprio coração. Se você tem problema com honestidade, com dinheiro, é aí que você vai ser tentado. É aí que você vai ser testado. O diabo não vai te oferecer brigadeiro se você não gosta de açúcar e chocolate. Ele sabe o que te apetece. Ele sabe do que você gosta. Ele sabe daquilo que você tem dificuldade de lutar contra. E é esse laço que ele prepara pra gente. A fofoca. O desgoverno com o dinheiro. Relacionamentos esquisitos. Gente, o adultério, a infidelidade, ela não começa assim, fulano estava andando com um casamento saudável, maravilhoso, ups, escorregou e caiu. Não. A queda é um processo. A gente começa a se afastar de Deus, a gente começa a orar menos, a buscar menos a presença de Deus, a gente vai se sentindo indiferente, enraivecido por aquilo que não está do jeito que a gente quer. Nosso casamento começa a dar sinais, sintomas de que está doente. E aí a gente olha para aquela mulher que tinha a cintura 78 centímetros, agora está 90. E você olha para o cara e fala, meu Deus, ele tinha tanto cabelo, agora não tem nenhum. E você começa a conferir e a comparar com o outro. Hoje nas redes sociais, nossa, mas o marido da fulana, nossa, mas a esposa do ciclano. É o seu marido, é a sua esposa, para eles que você tem que olhar. É ele que você tem que valorizar. E se a minha esposa não é o que ela era, então investe nela, meu irmão. Investe, que hoje tem muito recurso. Enfia a mão no bolso, manda ela fazer o botox, o cabelo, comprar uma roupa nova, um banho de loja, uma clínica de dieta, faz alguma coisa. Se você quer provar do vinho da videira, cuide da videira. Não deixe as pragas tomar conta. E aí essas coisas vão acontecendo por causa do nosso desejo desenfreado. Então, todo adultério começa com um lenga-lenga, uma conversa fiada. Nossa, cortou o cabelo? Tá bonita. Uau, um elogio. O brucutu que está em casa tem 5 anos que não fala nada com você. Cortei. Aí você pensa, ele notou. Quando você pensa que não, a mulher está se arrumando para o cara que elogiou ela. Daqui a pouco tem uma conexão emocional. Eu estou vivendo um problema. Fulano é meu amigo. Eu vou conversar com ele.
Deixa eu te dizer uma coisa. Os meus amigos homens são amigos do meu marido. Por isso são meus amigos. Eu não tenho uma amizade exclusiva com um outro homem que não o meu marido. Ele é o meu melhor amigo. É a ele que eu confidencio meus segredos. Mas a gente abre essas oportunidades, gente. Essa conexão emocional. Quando você pensa que não. Cama. E a desgraça está feita. Os desejos desgovernados, a nossa cobiça, a falta de freio. Não deixa para frear, gente, quando já está quase batendo, não. Você freia lá no início da ladeira. Quando começa a ter um declive, vai pisando no freio. E se for muito íngreme, volta daí, passa por outro caminho. Mas muitas vezes nós acolhemos o desejo, porque ele começa aqui, ó. Depois ele desce para cá. Depois. Não digam, essa tentação vem de Deus. Pois Deus nunca é tentado a fazer o mal e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Vigie os seus desejos. Feche essa porta da cobiça e da falta de freio. A próxima porta que nós precisamos de fechar são as práticas ocultas e espirituais fora de Deus. Gente, o povo brasileiro, nós somos um povo naturalmente muito místico. A gente é uma junção de religiões, uma junção de hábitos. Então, por exemplo, tem muitas religiões que toleram outras. Por exemplo, no catolicismo tem os santos. No catolicismo romano tem os santos. Aí tem os nomes correspondentes aos santos no candomblé. Os mesmos santos que estão na igreja católica também estão no candomblé. E eles comunicam sobre isso de uma boa. A gente vem na igreja, mas a gente também vai na cartomante. A gente vai na igreja, mas deixa eu saber. Gente, eu vi isso. Eu estava na fila para pagar um almoço. E ela falou assim, uma moça conversando com a outra. E falou assim, eu procurei a mulher lá para prender ele. Aí ela falou assim, mas você não é evangélica? Aí ela falou, eu sou evangélica, mas eu sei que ela... Eu sei que ela faz isso, ela traz o amor de volta. Ô gente, misericórdia. Mas não pense. Gente, lê horóscopo. Às vezes você pensa que você tem que entrar numa sessão, levar passe. Não. Você começa a lidar com práticas espirituais. O mundo espiritual, como já foi dito aqui, é mais real do que você possa imaginar. Não brinca com fogo. Não tenha um desejo duplo. Não peça socorro para Deus e toma cafezinho com o diabo. Decida a sua fé. Decida a sua fé. Como diz o filósofo carnal, ateu, cara. Mas ele falou uma verdade tão grande. As pessoas customizam a religião. Elas pegam um pouquinho da fé evangélica, um pouquinho do catolicismo romano, um pouquinho do candomblé, um pouquinho do espiritismo mesa branca. E também vão colocar um pouquinho de quimbanda, porque ninguém é de ferro. E aí a gente faz aquela miscelânea e pensa que está tudo bem. Eu vou andar com fé. Só não se sabe, como diz a música, só não se sabe fé em quê? A arte de viver da fé. Só não se sabe fé em quê? Em que nós cremos? Por que precisamos de salvação? Ô, gente, está faltando na igreja do Senhor fundamento. O básico a gente não está sabendo. Por que você crê em Jesus? O que ele veio fazer? De que ele veio nos salvar? Quem é Satanás na julgada? Por que você era irreconciliável? Por que você não consegue se voltar para Deus sozinho? Qual é o papel do Espírito Santo? É a Escritura que comanda a nossa vida ou é um tanto de acessório que a gente usa? Para muito crente, a Bíblia é para atuar. Abre lá no Salmo 91 para espantar os maus espíritos.
A página da Bíblia do Salmo 91 fica até preta, de poeira. O Salmo 91 tem que estar aqui, ó. Aqui e aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquela música que diz tudo, gente. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Uma vida consagrada é uma vida devotada somente ao Senhor. Ele ocupa o topo, Ele ocupa a centralidade dos nossos afetos, da nossa busca e da nossa confiança. Pare de brincar com o mundo espiritual, com práticas ocultas, fora de Deus. Deuteronômio 18, 10 a 12. Jamais deverá haver entre vocês. Sou eu que estou falando, gente, é a Escritura. Jamais deverá haver entre vocês alguém que queime seu filho ou sua filha como sacrifício. Não permitam que alguém do povo pratique adivinhação. Deixa eu abrir um parênteses aqui, gente. Tem muito espírito de adivinhação dentro da igreja e vocês estão chamando de profecia. Ah, porque o profeta fulano de tal, ele me dá o número da minha identidade. E em que isso glorifica a Deus? Em que isso edifica o corpo? Quando Deus libera uma palavra profética, Ele não libera uma palavra só para você, não. Se ela passa por você, é para atravessar você e alcançar outras pessoas. É sempre para a glória de Deus, para trazer a revelação para o corpo de Cristo. E muitas pessoas que têm o potencial, o chamado de ser um profeta de Deus, negocia. E quando você fez que não, está adivinhando. Vocês lembram daquela escrava que foi livre? E ela vinha atrás de Paulo falando, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Estava endemoniada. Ela estava falando a verdade. Dê ouvidos a eles. Olha o diabo evangelista. Engano. Paulo se irritou com aquilo, virou para ela, repreendeu o demônio e ela foi liberta. Cuidado, gente, com o que vocês estão chamando do espírito da profecia. Não permitam que alguém do povo pratique adivinhação. Então é possível praticar adivinhação, certo? Use encantamentos, interprete agouros, envolva-se com bruxaria, lance feitiços, atue como médium ou praticante do ocultismo, ou consulte os espíritos dos mortos. Está na Bíblia! É justamente... Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. Em outras traduções diz, abominável ao Senhor. Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. É justamente porque as outras nações praticam essas coisas detestáveis que o Senhor, seu Deus, as expulsará de diante de vocês. Gente, isso é muito sério. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Nós conhecemos a palavra, nós temos acesso às escrituras sagradas, mas a gente não lê, né? A Bíblia só tem efeito quando ela sai da página, entra em você e transforma a sua vida. Não adianta abrir no Salmo 91. Você tem que comer a palavra e ela vai te transformando. Você vai conhecendo Deus a quem você diz que segue e ama. E você vai fechando as portas dessas coisas que você abriu na sua vida. Gente, isso é muito sério, o mundo espiritual é sério. Cuidado com as portas que você está abrindo. Cuidado com a adivinhação, com feitiçaria, com fazer feitiços. Traga o seu amor de volta. Se Deus está falando para não fazer, é para não fazer. Não, Helena, mas aqui, aquele demônio, aquele espírito que subiu lá para médium em Endor, era Samuel ou não era Samuel? Que apareceu para Saul, não quer saber se era Samuel ou não era Samuel. Não interessa saber. O que me interessa é que o Senhor falou, não consultem os mortos. E isso para mim é abominável. Ponto final. Se o Senhor falou, está falado. Não é para mim se é abominável, meu Deus. Abusos e vícios
Tito 2,12. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Provérbios 25:28. Quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Eu não vou ser redundante aqui, porque eu já citei vício como exemplo. Então eu não vou ficar batendo na mesma tecla. Vocês já entenderam que os vícios e os abusos de certas substâncias, eles são portas escancaradas para o inimigo das nossas almas. Por isso que o domínio próprio é fruto do Espírito. Nós precisamos de buscar do Senhor esse fruto poderoso, autogoverno. Você não é governado pelo seu desejo. Você não é levado pelas suas preferências. Você não é conduzido para lá e para cá. O dia que você está feliz, você adora o Senhor. O dia que você está triste, você tem um coração firmado no Senhor. Fecha a porta dos abusos e dos vícios. O que consumimos com os olhos e os ouvidos. Ah, meu Deus. Mateus 6, 22 e 23. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão. Gente, o que nós temos colocado para dentro dos nossos olhos? Dentro dos nossos ouvidos? Para as crianças a gente canta, né? Cuidado, olhinho no que vê. Cuidado, olhinho no que vê. Pois o Salvador do céu está olhando para você. Essa música é até teologicamente esquisita, né, gente? Porque parece que Deus está esperando para te punir, né? Mas a gente canta isso para as crianças, cuidado boquinha no que fala, cuidado ouvido no que ouve, cuidado mãozinha onde toca, mas a gente não toma esse cuidado. A gente está colocando qualquer lixo para dentro da gente. E às vezes, gente, a gente pensa também que as portas espirituais que a gente abre para Satanás na nossa vida, elas vão trazer endemoniamento, possessão, opressão. Gente, às vezes só vai causar distração. O diabo sabe como ele trabalha. Ele não precisa tirar você da igreja, não. Ele pode manter você na igreja, crente de que está salvo, que está redimido, que está andando com Deus, que Deus está te respaldando, mas você está totalmente longe do Senhor. Totalmente longe da sua vontade, do seu propósito. Por quê? Porque você se deixou distrair. O que você está assistindo? O que você está ouvindo? Que conversas você tem ouvido? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então o contrário também é verdadeiro. Dependendo daquilo que você ouve, você é esgotado na sua fé, desesperançado. E a pornografia? Quantos crentes lidando com pornografia? A pornografia está arruinando os casamentos dentro da igreja. Gente, a pornografia é um vício que vai destruir os relacionamentos de verdade. Porque ele cria modelos irreais de relacionamento. É uma cadeia. E tem aprisionado muitos homens, e pasmem, mulheres também. Toda impiedade, você pensa, não, eu tenho mais de 18 anos. Não coloque a corrupção diante dos seus olhos. Não abrace a pornografia. Feche essa porta em nome de Jesus. E a última porta. Palavras e maldições. A boca fala do quê? O coração está cheio. Quantas portas nós abrimos com a nossa boca? O que a palavra diz sobre isso? Provérbios 18:7. A boca do tolo é sua ruína. Ele cai na armadilha dos próprios lábios. Provérbios 18:21. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. 1 de Pedro 3:10. Pois, se quiser desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Quantas portas nós abrimos com a mentirinha?
Quantas portas nós abrimos com a bajulação? Às vezes você não gosta de uma pessoa, mas você fica babando. Falsidade. Palavras hipócritas. Fofoca. Ah, mas eu não fofoco. Eu só acesso o site. Quando você assenta na mesa, você está se tornando co-participante. Quando você clica no botãozinho, você está financiando os sites de fofoca gospel. Não pense que isso vai ficar impune, que isso não vai abrir fendas, que isso não vai destruir você. O Senhor estava falando sério. Não se assente na roda dos escarnecedores. Você vê lá uma manchete sensacionalista e você fica, deixa eu ler. Autogoverno. Passe adiante. Tudo que você consome, você financia. Tudo que você assiste, você financia. Tudo que você compra, roupa, você financia. Se você quiser desfrutar a vida, é o que Pedro está dizendo na sua primeira carta, e ver muitos dias felizes, refreie a língua. Refreie a língua. Às vezes, a mentira, é acolhida por um bom motivo. Eu me lembro de uma história, já estou terminando. Eu me lembro de uma história de duas famílias que viviam lado a lado. Uma família cristã, a outra família não. E a família de lá tinha uma cachorrinha, a Bolinha. E a Bolinha passava debaixo da cerca e vinha para a casa dos crentes. Ia lá e futucava no jardim dos crentes. A Bolinha era inconveniente. Aí, sai Bolinha. A Bolinha voltava para o outro lote. E assim aconteceu algumas vezes. E o dono daquela casa se aborreceu. Pegou uma pedra um dia para assustar a Bolinha. E mandou a pedra. A pedra caiu na cabeça da cachorrinha. E ela morreu instantaneamente. Aquele irmão ficou devastado. Não era isso que ele queria. Foi um acidente. Mas o que ele fez? Foi lá e explicou para o dono da Bolinha? Não, enterrou a Bolinha. Os dias se passaram e tá vendo o vizinho, Bolinha, vem cá, Bolinha. E ó, calado, o crente calado. Passou os dias, as pessoas esqueceram, pararam de chamar a Bolinha, acreditaram que ela tinha fugido. Aí o irmão tá na igreja. Aí manifesta um demônio. Aí ele vai expulsar o demônio. Você vai sair em nome... Antes dele falar Jesus, o demônio virou para ele e falou assim, eu sei onde está a Bolinha. É engraçado, né? Mas o que eu quero dizer com essa história, o diabo está de olho em você. Não dê oportunidade, não dê território. Fale a verdade, caminhe na verdade, custe o que custar. É melhor você ficar vermelho por um instante do que ficar amarelo pro resto da sua vida. É melhor você romper com Satanás do que tomar café com ele. Feche essas portas em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Segura na mão do irmão que está do seu lado. Pecado não confessado, a raiva mal resolvida, a cobiça e o desejo desenfreado, práticas ocultas e espirituais fora de Deus, abusos e vícios, o que colocamos diante dos olhos e nos ouvidos, palavras e maldições. É tempo de fechar essas portas. Talvez uma só está aberta, mas ele só precisa de uma.